Beleza, galera, vamos seguir aqui, né, pra gente dar continuidade. Deixa eu pegar aqui, né, a gente criou aqui um botão, né, e aí o que, que a gente precisa fazer? Estilizar ele, né, então vamos criar uma classe pro nosso botão. Opa, sem acento. Vamos aqui, vamos lá no nosso Figma, né, então vamos abrir o Figma, vamos clicar aqui no nesse retângulozinho que é o botão, né, a gente vai pegar ele e vai pegar as características, né, aqui na parte do código mesmo, inspect, aí vem aqui CSS e tem aqui as opções. Então, copia e cola, vamos lá, colei, vamos tirar aqui o top, o left, position absolute, vamos jogar esse cara para cá, vamos salvar. Então, agora a gente precisa, né, para a gente não esquecer aqui, colocar a classe, que é o botão. Botão, salva, vamos lá para o nosso código. Aqui na tela, F5, olha lá. Só que pegou a borda a cor preta também. Então a gente já sabe como resolver, então vamos lá. Border, botar 0px ou só 0 também, já vai resolver. Então vamos lá, opa. Aqui. Ah, bacana. Agora eu quero estilizar o centro dele aqui. Então vamos voltar lá no nosso Figma. Vamos olhar aqui para essa fonte e vamos fazer o quê? Vamos copiar e colar as características aqui. Então, nesse caso especificamente, a gente vai colocar aqui dentro do botão também, porque a fonte está lá dentro do botão, e a gente vai remover alguns códigos aqui, né? Eu vou remover aqui a altura, o comprimento, porque afinal de contas ele já está dentro do botão. A gente só vai precisar alinhar ele. As características de fonte aqui a gente vai deixar, as características aqui de display flex, alinhando aqui. Na verdade, ele vai precisar de um justify context center. Ele vai precisar desse cara e não desse aqui. E a cor branca, né? Igual a gente já estava vendo que é. Só adicionar um comentáriozinho aqui. Só para ficar legal, né? Então, salva. Vamos lá. Pronto, aqui. Então pegou aqui a cor, está centralizado. Agora o que, que a gente precisa, né? Nós precisamos colocar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser um desafio para a gente, porque a gente vai pegar uma div, customizar essa div para ela aparecer um círculo e depois colocar um texto nessa div. Então vamos lá. Como a gente já sabe, como a gente já mexeu com div, já mexeu com texto, então vamos fazer logo diretão aqui. Vamos lá. Div. Eu coloquei a div aqui e eu vou colocar uma label. Bem aqui também. Então, aqui ó, eu vou criar uma classe e colocar o nome dessa classe de logo. A div, eu não preciso, a gente vai acessar esse texto aqui de outra forma. Ó, eu vou colocar ele em caixa normal aqui, né? Logo, só que em letra minúscula, e a gente vai customizar lá no CSS. Então, eu vou pegar aqui a classe e agora vou jogar essa classe aqui para cima, sintaxe da classe. Então, tá aqui. O que, que eu quero fazer? Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero botar uma borda nesse cara. Só que não é só uma borda, na verdade o estilo da borda com o canto arredondado. Para fazer isso, eu tenho que vir nessa propriedade aqui, que é o border radius. E aí, eu vou colocar uns percentuais aqui para a gente testar. Vou botar aqui em outro... a gente tinha usado aqui o px, eu vou botar aqui em percentual para a gente dar uma olhada lá. Então, beleza, tá aqui. Eu também vou colocar uma cor no texto que estiver dentro dessa div. Eu vou botar essa cor aqui que a gente já está usando, esse azul. Eu também vou colocar aqui um negrito, né? Então, eu vou botar aqui bold. Tá aqui. E eu também vou querer que esse texto aqui ele fique centralizado. Como a gente já fez isso lá no botão, eu vou copiar e colar. Então, eu vou vir aqui. Essas três propriedades aqui juntas, ela vai fazer com que o texto fique centralizado. Pelo menos eu espero, né? Que fique centralizado vertical e horizontal. Então, vamos aqui, salvar. Agora vamos voltar lá na nossa página. Vamos vir aqui. Cara, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Vamos ver. Como a gente criou a div
e a gente colocou aqui, e essa div aqui não tem uma cor de fundo, a gente não está conseguindo ver nada, porque a fonte, que é essa label aqui, ela está em azul, e azul é a própria cor de fundo lá da nossa telinha, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um background aqui branco, né? O código aqui é 3F, e aí agora ele tem que mostrar alguma coisa, né? E a gente também não botou, peraí, deixa eu vir aqui, atualiza lá, mostrou. A gente também não colocou um tamanho. Então vamos lá no nosso Figma e vamos ver qual que é o tamanho dessa div aqui. Essa elipse, ela tem um tamanho de 120, 120. Então vamos pegar ele aqui, vamos jogar lá no nosso código. Então tá aqui, a gente tira aqui o position absolute, left top, cor de fundo a gente já tem, só faltou o tamanho, né, de altura e o comprimento. Para ficar legal, a gente vai colocar aqui 120, 120 igual tá no nosso protótipo. Então vamos vir aqui, pronto. Só que não ficou legal, porque a borda aqui, ó, não ficou redondinha. Então vamos voltar e vamos alterar aqui para 50%. Agora vai ficar redondinho. Eu também falei que a gente ia estilizar para deixar ele caixa alta, né? Então a gente vai vir aqui, vamos colocar um texto, transform, e vamos colocar um uppercase, para fazer com que a letra fique caixa alta. Então vamos vir aqui, ó, tá vendo que aqui tá em minúsculo, né? Eu vou dar um F5 aqui, e aí ele tem que virar o círculo, porque a gente botou a borda, o raio da borda, né, de 50%, e a gente está colocando agora ele em caixa alta. Então F5, pronto, já tem que resolver. Poderia aumentar um pouquinho esse tamanho, né? Vamos lá no nosso Figma, vamos clicar aqui no texto e vamos ver qual que é o código que o texto tem aqui para o tamanho. O tamanho de fonte aqui está maior. Vamos pegar esse cara e vamos colocar lá. Copiei, agora está aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Como a gente já mexeu com o tamanho, então eu vou tirar o tamanho e a altura aqui. A gente mexeu aqui com a fonte, mas a gente só colocou o tipo do caixa alta. Então eu vou pegar esse código e vou botar para cá. Beleza. Deixa eu indentar ele aqui, para ficar melhor de visualizar. A gente colocou aqui uma cor, só que ali está outra. Vamos seguir o protótipo. Então remove essa cor, aqui estava outra. Aqui também já tinha, ó, as propriedades que a gente estava falando, mas na verdade eu uso esse aqui, ó, Justify Content. Então eu vou remover esse aqui e deixar aquele que está lá. A altura aqui da linha está 39, eu vou manter, e o tamanho da fonte aqui está 32. Agora a fonte eu vou aumentar aqui, eu vou botar bold. Então a fonte, o tamanho da letra, né? Digamos assim, que é a grossura da letra. Então vou salvar, vamos lá no nosso código, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nossa, ficou bem maior. Então, show de bola. Era mais ou menos isso que eu queria. Agora, o que acontece? Eu queria dar um espaçamento, ó. Tá vendo que ele está um pouco diferente? Aqui, ó, ele tem um espaçamento maior. E aqui ele tem um outro espaçamento. E entre eles aqui ele tem um espaçamento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro descobrir qual que é o espaçamento desse texto para o input, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar no... Cadê o input certo? Não é esse, é esse aqui. E o texto é e-mail. Então, cadê o texto e-mail? Tá aqui. Eu cliquei nos dois aqui, né? Ele apareceu aqui, esse rosinha aqui embaixo, ele está mostrando que é 5px. A diferença, né? Mas eu vou vir aqui no design, e aí aqui, ó, vai mostrar a diferença aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó, 5. Se eu mudar aqui para 12, ele vai aumentar a distância do texto e-mail para o input. Olha lá, ó. Aumentou. Só que aí eu quero pegar o que está aqui, né? Não quero mexer no protótipo. Então eu vou pegar o que está aqui. Então vou vir aqui no nosso código. A gente já tem uma classe que customiza. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma margem e vou ver se vai funcionar. Uma margem abaixo. E eu vou colocar exatamente aqueles 5px lá. Eu não sei se essa margem aqui vai funcionar. Vamos lá dar uma olhada. Então eu botei uma margem na parte de baixo aqui do nosso código e vamos ver se vai funcionar, se vai dar um espaçamento maior aqui. F5, opa, funcionou. Então beleza, show de bola, era isso que eu queria. O
que eu vou fazer agora também? A margem, vamos vir aqui no nosso... Eu estou aqui no Chrome, né? Eu vou apertar F12, ou eu posso clicar com o botão direito e vir aqui inspecionar. Então, vou fazer isso. Cliquei com o botão direito e vim inspecionar. Vou fechar aqui, clico de novo aqui onde eu quero e eu vou apertar F12. Aí ele vai abrir aqui essa ferramenta aqui do desenvolvedor. O que acontece? Eu vou vir aqui no Elements e eu vou vir aqui também nessa setinha. Vou vir aqui, ó, e ele vai começar a listar os elementos. Eu vou pegar aqui esse input. Aí, junto com o input, eu vou aumentar aqui, tá? Beleza. Junto com o input, ele vai listar várias propriedades aqui. E aí, a gente vai aprender o que é margem, o que é borda e o que é page. O que é a margem? Margem é o espaçamento que fica entre ele e outro elemento. Então, assim, entre essa label e esse input, se tiver uma margem, esses dois, eles vão ficar distantes um do outro. Então, vou clicar aqui, vou voltar aqui. Qual que é o espaçamento dele aqui de margem? Nesse caso aqui não tem, né? Não tem margem. Se eu clicar aqui no campo texto, olha aqui, ó, vai aparecer para mim aqui que tem margem 5 embaixo. Então, foi exatamente o que a gente fez. A gente botou uma margem abaixo de 5 px. Se eu quisesse botar um page, ele está aqui dentro, ó. Então, enquanto a margem é a distância do elemento da tag do HTML com a próxima tag, o page é o espaçamento do limite da sua tag com o que está dentro dela. Quer ver? Deixa eu tentar explicar aqui de uma outra forma. Eu vou vir aqui, cadê no nosso código, e aí eu vou colocar aqui um page, só para fins didáticos mesmo, né? Então, vou vir aqui, page, vou botar aqui 30px, bem grande, só para a gente poder perceber essa diferença. Vou vir aqui, aperta F5, eu vou apertar F12, vai mostrar aqui, e eu estou aqui, ó, no texto, eu vim aqui, ó, o page, é o espaçamento interno, aqui, ó, 30, e aqui a margem, o espaçamento lá embaixo, entre os elementos, né, da label para o input, tem 5px. Então, essa é a diferença do page. O page digamos que é o espaçamento interno do elemento e a margem é o espaçamento externo entre ele e outro elemento. Só para a gente poder entender. E a borda a gente já viu, né, que fica ao redor do elemento que a gente está manipulando, né, no caso ali no CSS. Nesse caso aqui é a nossa label. Então, beleza, só para ficar claro. Então, também já deu muito tempo, vou parar aqui e já a gente continua. Falou, valeu!